louvamos por tudo, Senhor, que tem feito até aqui. Te agradeço pela vida dos teus servos. Abençoe nossa vida. Abençoe, Senhor, estes seminaristas que aqui estão para aprendermos juntos um pouco mais da tua palavra. Pai, nós te louvamos por todas as tuas bênçãos manifestadas a nós. Que nós te pedimos, Senhor, seja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Hoje nós estamos na unidade 2 e nesta unidade 2 nós vamos trabalhar apologética, cosmovisões, pressupostos e caracterização dos falsos profetas e desafios. Caracterização dos falsos profetas e desafios. Apologética, cosmovisões, pressupostos e caracterização dos falsos profetas e desafios. Caracterização dos falsos profetas e desafios. Tem um pessoal de discussão. Alguém aqui não... Hoje nós vamos trabalhar a unidade 2, como está projetado aqui, são as cosmovisões, pressupostos, caracterização dos falsos profetas e desafios. O que seria a cosmovisão? A visão do contexto geral, que a gente chama de visão de mundo, né? Cosmos, mundo. E não o sistema mundano, mas o mundo habitado, essa terra que o Senhor criou. A visão que nós temos é deste globo, deste mundo e tudo que circula ou que está envolvendo ele. E o que seriam os pressupostos? É aquilo que vem antes, uma pressuposição, parte desta premissa. Por exemplo, quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos estudar qualquer assunto relacionado às Escrituras, ou inclusive a própria Escritura, eu preciso partir de dois pressupostos iniciais, sem os quais eu não vou construir a minha relação e o meu aprendizado com a palavra de Deus. Os dois pressupostos iniciais são: eu preciso crer que Deus existe. Pronto. Este é um pressuposto inicial. Crer na existência de Deus. O segundo pressuposto é, além dele existir, dele ser essa pessoa viva, eterna, eu preciso compreender que ele se revela por meio da sua palavra. São os dois pressupostos iniciais: crer que Deus existe e que se revela por meio da sua palavra. Essa é a pressuposição inicial, tá? Os pressupostos iniciais. Então, no capítulo 1, a apologética e as cosmovisões opostas à fé cristã. A apologética e as cosmovisões opostas à fé cristã. Significa, então, já que, como o título já sugere, aquilo que se opõe, uma visão de mundo completamente contrária à visão de mundo que a igreja deve ter, que nós, enquanto cristãos, devemos ter. Dentro dessa realidade do conceito de mundo, o conceito do que nós temos, a forma como nós percebemos a respeito das religiões, a respeito da religião e a respeito da nossa visão de mundo, primeiro eu preciso ter referenciais. Preciso construir os meus referenciais. Como é que eu sei o que é certo e eu sei o que é errado? A partir dos referenciais. Quando eu não tenho nenhum referencial, então para mim pode ser tudo certo ou para mim pode ser tudo errado. Porque o que diz que eu estou errado é pelo referencial do que é certo. E o que diz que eu estou certo é pelo referencial de que eu estou fazendo algo que é contrário ao que é errado. Então, dentro dessa construção da nossa visão de mundo, nós precisamos compreender que, primeiro, o que é que eu preciso construir? O meu referencial. O meu referencial. E esse meu referencial será construído de acordo com o meio onde estou envolvido, de acordo com os costumes, com a cultura pela qual estou inserida. O homem no Jardim da Inocência não tinha um referencial do que era mal. Ele apenas possui o referencial do bem. O referencial do mal surge quando
Quando lá no próprio jardim da inocência tinha lá a possibilidade do pecado. Tinha um fruto, esse fruto tinha uma determinação para que não comesse. E que se houvesse o alimento por parte deles em relação àquele fruto, isso geraria o quê? Uma similaridade deles para com Deus. Em qual aspecto? Conhecendo o bem e o mal. Então, se eles não comessem, nunca teriam o referencial, porque sempre estariam fazendo e praticando o que é certo. Se continuassem, os referenciais deles era apenas um, o referencial deles único, que é o referencial da obediência. Quebrando esse referencial, então eles criam agora, eu errei. O que diz que estou certo ou que estou errado? É o referencial. Se eu não tenho referencial em uma via, eu não sei se ela é mão ou se ela é contramão. Quando existe uma placa dizendo proibido ir, eu tenho referencial. E esse referencial está me dizendo que eu não posso prosseguir. Do contrário, eu sem construir os meus referenciais, qualquer coisa para mim serve. Significa que se eu não tenho referencial de caminho, qualquer um caminho serve. Se eu não tenho referencial de religião, qualquer religião para mim serve. Se eu não tenho referencial da divindade, qualquer divindade para mim serve. Então eu preciso o quê? Construir os meus referenciais. E quando os referenciais que eu construí são errados à luz da Escritura, até então eu vou andando crente que estou certo, até me deparar com as Escrituras. Quando eu me deparo com as Escrituras, elas vão dizer, você está certo? Continue, ou você está completamente equivocado, pare. Em outras palavras, converta-se. Ou em outras palavras, mude de direção. Então, dentro desses conceitos de divindade, nós temos aí alguns grupos. Eu poderia separar aqui o monoteísmo, o politeísmo, o teísmo, o enoteísmo e o panteísmo. São referenciais de grupos religiosos que vão construindo as suas propostas, as suas cosmovisões a partir daqui. Monoteísmo, todo mundo sabe o que significa. A crença em um único Deus. O politeísmo, todos nós sabemos, é a crença em vários deuses. O teísmo, todos nós sabemos, é a crença em um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que são, ao mesmo tempo, três. Uma unidade composta. Deus no sentido plural, Elohim, e não Eloá, Deus no sentido singular. Então, todas as vezes que a Bíblia aparece o nome Deus no Antigo Testamento, nós temos Elohim, que significa Deus, no plural. O enoteísmo já é algo mais distante da nossa realidade, porque quase não ouvimos falar. O que é o enoteísmo? Enoteísmo é a crença de que há um Deus e que os demais deuses são hierarquicamente inferiores a esse Deus. Os outros deuses são hierarquicamente inferiores a este Deus. Isso é o enoteísmo. Existe um Deus que manda nos outros demais deuses. O que não deixa, de certa forma, de ser um politeísmo, mas um politeísmo hierarquizado, vamos dizer assim, onde tem um que manda e os demais que obedecem. O outro é o panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. É a redução da divindade a uma mera metamorfose da borboleta. Na realidade, Deus, ele passa a ser tudo e tudo passa a ser Deus. Inclusive, você é Deus. Se tudo é Deus e Deus é tudo, inclusive, você se torna o próprio Deus. E o deísmo, que acredita piamente que Deus criou o homem, inclusive todas as coisas que há, mas esse Deus que criou o homem, ele largou a humanidade para lá. Em outras palavras, trocando por miúdos, Deus criou o homem e disse, se vire, eu não estou nem aí para vocês. Só que dentro do deísmo maximiza a transcendência de Deus, ou seja, coloca Deus extremamente distante, separado da sua criatura. Só que dentro da transcendência de Deus estão a eternidade, infinitude, imarcessibilidade e imanência. Dentro da imanência está a inseparabilidade de Deus para com a criatura, ou seja, Deus criou o homem e Deus está realmente sobre tudo e sobre todos.
na sua soberania, ele está muito acima de nós. Mas no seu caráter, ele está relacionando-se conosco por meio da sua imanência. A imanência de Deus é a inseparabilidade dele para com a sua criatura. Portanto, nós não somos deístas, não somos panteístas, não somos enoteístas, nem politeístas, nem tampouco monoteístas. Nós seguimos uma linha teísta. Acreditamos no Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro dessa linha teísta, nós vamos construir agora a nossa cosmovisão, a nossa forma de perceber as situações que nos cercam. Aí nós vamos começar pelo pluralismo. O pluralismo aí está dentro do nosso conteúdo. Vamos começar pelo pluralismo, página 59, tá? Pluralismo religioso. O que vem a ser esse pluralismo religioso? O que é essa pluralidade? O que seria isso? Lá. Pluralismo. Tudo é verdade. A pluralidade de religião, sendo que todas são verdadeiras. Tem um conteúdo no livro que os senhores e senhoras estudaram, do livro Eclesiologia, que há uma errata que precisa ser feita, porque lá, em se tratando da religião, o comentarista, não sei se alguém observou, o comentarista disse lá que todos os caminhos levam a Deus. Na discussão das filosofias, que todos os caminhos levam a Deus. E o comentarista do livro, afirma que realmente todos os caminhos levam a Deus. Porque naquele dia, hão de se apresentar todos diante de Deus para o julgamento final de todas as coisas. E ele usa a referência de Paulo, quando Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios. Não me lembro bem qual versículo. Só que Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala do tribunal de Cristo como galardão à igreja e não como o julgamento final. Então ele coloca todos como se apresentando diante do tribunal de Cristo. Diante do tribunal de Cristo. Se alguém não percebeu isso, lá no seu livro, observe. Eu vou tirar uma foto, vou mandar no grupo para você fazer as suas análises. Confundiu o grande trono branco com o tribunal de Cristo. E está lá no livro dizendo que todos vão se apresentar. Todos os caminhos de fato levam a Deus, porque todos se apresentarão, segundo o livro, diante do tribunal de Cristo. O senhor percebeu lá, pastor Barros? Isso é grave. O tribunal de Cristo é galardão à igreja. O grande trono branco é julgamento final de todos. É completamente distinto o contexto. Teologicamente, é um erro grotesco. Tá? Pluralismo, todas as religiões são verdadeiras. Relativismo, o nome por si só já diz. Se é relativo, o relativismo prega o quê? Que o que é certo para uns pode não ser certo para outros. O que é errado para uns pode não ser errado para outros. Tá? Dentro disso aí, Champlin, ele usa a referência aí, de que o crente que ama a sua Bíblia e o Senhor da Bíblia não aceita o relativismo aplicado à fé religiosa. Por que não aceita o relativismo aplicado à fé? Porque, primeiro, que não há relativos. Nós trabalhamos dentro de uma proposta absoluta. Nós não trabalhamos dentro de vertentes onde verdades são meias verdades, quase verdades, ou nenhuma verdade, ou nenhuma mentira. Hã? Não existe verdade absoluta. Tem um livro do Norman Geisler muito interessante. O título do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele traz uma discussão acerca da verdade. Ele faz algumas pontuações interessantes. Uma delas é que ele apresenta a verdade como descoberta. A verdade, ela toda a vida foi verdade. Sempre existiu enquanto verdade. Porém, essa verdade, ela é o quê? Descoberta. Essa verdade, ela nunca deixou de ser a Terra, nunca deixou de girar em torno do Sol.
o Sol nunca deixou de ser o centro do universo. Toda a vida foi. Mas isso só foi descoberto depois. A Terra, toda a vida foi redonda. Mas isso só foi descoberto depois. A verdade de que a Terra era redonda era apenas uma conjectura. Alguém desbravou e chegou à conclusão de que, de fato, ela é redonda. Porém, antes da ciência descobrir que a verdade sobre o globo da Terra, o profeta Isaías já falou do ciclo da Terra. O profeta Isaías já falava, a ciência só comprova que o profeta estava certo. Então, não há relativismos para nós. A nossa fé não pode ser uma fé relativizada. Terceiro aí, o inclusivismo. É outro problema. Hoje as propostas, por mais que se apresentem bonitas, politicamente corretas, a inclusão de todos, todos podem, todos isso, todos aquilo. A proposta de incluir significa, então, que devemos, no nosso conceito de fé, aceitar tudo ou incluir tudo, mesmo que este tudo mine a nossa fé? Em hipótese alguma. Não há como ser inclusivo e exclusivo ao mesmo tempo. Então, percebe que nós já temos aqui algumas realidades que precisam ser bem pontuadas. Ou é certo ou é errado. Não existe meio termo para isso. Ou inclui ou exclui. A exclusão é necessária dependendo do que se pretenda. A inclusão é necessária dependendo do que se pretenda. Mas no sentido da pessoa, incluir a pessoa a um processo é uma realidade. Incluir uma filosofia à sua fé é outra realidade. Uma coisa é você incluir alguém, a comunidade, introduzi-la na comunidade cristã. Outra coisa é introduzir ideologias à proposta da fé. São caminhos distintos. Então, o evangelho, ele é exclusivista. Embora Cristo não seja excludente. A ninguém ele exclui. Ele quer que todos venham, mas a todos quantos vierem, precisam se enquadrar dentro dos requisitos. Quais são? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Há proibição nisso? Ele está proibindo alguém de segui-lo? Apenas estabeleceu critérios. Mas eu posso seguir sem cruz? Pode. Só não pode entrar onde vai precisar da cruz para entrar. Eu posso seguir sem renunciar? Pode. Só não pode entrar sem renunciar onde você precisaria entrar. A escolha é sua. A autoexclusão não pode ser atribuída a alguém porque você não quis mudar, não quis moldar, não quis transformar. É uma realidade diferente. Quando nós entramos para qualquer instituição, nós nos adequamos a esta instituição. A instituição nos recebe, não nos privou de estar dentro dela, mas estabeleceu critérios para que fizéssemos parte dela. Assim é na nossa profissão, assim é onde nós trabalhamos, e isso não significa exclusão, significa que você não pode entrar como você quer entrar. Há critérios. Então, no quesito inclusivismo, nós somos de uma religião cristã exclusivista no sentido da mistura e outras filosofias entrarem no nosso meio. Não. Jesus é o único caminho e ponto final. Aí, o não crer na pessoa salvadora de Cristo não anula o fato dele ser o Salvador. Só me anula do processo da salvação, mas não anula o processo salvador dele. Há um direito de não crer, mas o direito de não crer que eu exerço
fecha-me as portas da salvação, porque é o único que pode me salvar. O único que pode me salvar é este. E eu ainda nego assim que ele é o Salvador. E, portanto, por negar que ele é o Salvador, eu também não serei salvo. Porque estou negando aquele que pode me salvar. O inclusivismo aí apregou que uma religião explicitamente, ou seja, de forma aberta, visível e clara. Todas as religiões são verdadeiras. Então, prega que implicitamente isso é verdade. Então, qualquer religião vai te servir. Qualquer religião vai te servir. Religião é religare. É o ser criatura procurando o seu Criador. E a partir dessas cosmovisões, ele vai procurando o seu Criador. No pluralismo, ele não vai achar porque o Criador é exclusivo. Ele não vai achar no relativismo porque o Criador é absoluto. Ele não vai achar no inclusivismo porque o Criador é exclusivo. Ele não vai achar no ateísmo porque já nega a existência do próprio Deus. Ele não vai encontrar no deísmo o que ele quer, porque no deísmo está um Deus distante. E ele acredita só nessa distância, mas não acredita na aproximação. O não acreditar na aproximação também não invalida a sua permanência perto do ser humano. A sua não crença e a minha não crença não anula a sua presença. Essa é uma realidade. E o panteísmo, que nós falamos aqui, e o paneteísmo, tudo em Deus. Enquanto no panteísmo tudo é Deus, e Deus é tudo, no paneteísmo é tudo em Deus. Tudo em Deus. Aí observe que essa doutrina filosófica também sustenta que Deus está em um processo constante de mudança. Aí onde é que eu firo o princípio doutrinário? Se tudo em Deus e Deus está constantemente em mudanças, eu firo um atributo exclusivo de Deus. Deus, ele é imutável. Deus não muda. E o texto bíblico diz, nele não há sombra de variações. Ele é imutável e nele não há sombra de variações. E, portanto, Deus não muda. Nós, sim, somos transitórios, mudamos, nos ajustamos, nos adequamos facilmente. O politeísmo que nós falamos, o paganismo, que é essa junção de rituais, porque quando a gente começa a juntar os rituais, aí um risco que, inclusive, nós corremos, porque o paganismo é essa junção de rituais, religião A, religião B, religião C, religião D, religião E, cada um com seus rituais, suas manias. Então, eu, enquanto cristão, tenho uma religião, ou professo o segmento cristão, e então eu tenho a minha religião. Se eu tenho a minha religião, também eu tenho os meus rituais. E na aplicação desses rituais eu posso me tornar um pagão. Por isso que tem muito crente aí envolvido com mandinga gospel. Tem muito crente tomando chá de tijolo ungido, para ver se cura urucubaca. Tem crente aí. Aí hoje o cara quer pegar os lenços e quer enxugar o suor e o catarro e dar para outro. Com a proposta, com a venda da possível cura que ele possa receber. Quando na realidade... E homens que o mundo não era digno. Pessoas que tiveram seus bens espoliados, pessoas que tiveram sua vida ceifada, pessoas que foram mortas em várias ocasiões por causa do Evangelho. Sem contar que todas essas pessoas que perderam muito do que tinham, perderam por causa da sua fé. Então a proposta do Novo Testamento em Cristo é a renúncia. E não a troca de mercadoria com Deus. Não os supermercados da fé, onde as pessoas vão lá, levam seus cartões de crédito e de débito, apresentam sua proposta de troca, eu te dou isso se me deres isso.
e criamos aí na sociedade atual uma comunidade de decepcionados com Deus. Aqueles que foram atrás de Jesus pelo que ele tinha a oferecer, não receberam o que queriam, saíram contrariados dizendo que Jesus é ruim. E aqueles que foram interessados e receberam e foram embora porque já têm o que querem. Independentemente de qualquer coisa, nós, na nossa proposta, nós não podemos aderir a um paganismo que tem entrado dentro da religião cristã. Esse paganismo que tem entrado, esses rituais aplicados e manifestados. O nosso ritual é orar, buscar de Deus, meditar na palavra, esse é o ritual. E amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso ritual. Assim, nós não vamos incorrer nesse paganismo. Então, o paganismo e o neopaganismo, tudo isso terminado aí, ó. Atualmente, muitas pessoas são atingidas pelo neopaganismo através de filmes, desenhos, literaturas, revistas, brincadeiras, figuras, gestos e símbolos que estão carregados de ações demoníacas. A igreja precisa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Símbolos de origem satânica. As pessoas fazem, gesticulam, talvez inconscientemente. Outros, que eu não sei se foi aqui que eu disse, usam esses penduricalhos nas casas. Outros cruzam os dedinhos. Outros entram com o pé direito. Aproximando-se do dia 31 de dezembro, é necessário passar de branco. E na hora de levantar a mão tem que ser à direita. Porque se for à esquerda não serve. Então, nós falamos muito das pessoas supersticiosas que precisam começar o ano com o pé direito. Mas quando nós vamos olhar para as pessoas e querem nos ministrar o que seria uma bênção de Deus para a vida delas, nós dizemos, erga a sua mão direita. Por que se eu quiser levantar a esquerda, eu não posso não? Eu faço ao contrário mesmo. Manda eu levantar a direita ou levantar a esquerda, manda eu levantar a esquerda ou levantar a direita, ou às vezes não levanto nenhum e pronto. Qual que é o problema? Isso. Aí Deus, você está de braço cruzado, irmão. Está igual o outro lá, dizer que não podia dormir com roupa íntima, porque se o anjo viesse que entregar a tua bênção, está dormindo de roupa íntima, então o anjo veio entregar a sua bênção, olhou, está nu, aí vou embora sem a tua bênção, roupa. Aí tem outros que na particularidade da intimidade tem que ser tudo no escuro, num breu danado, porque não pode ver a nudez do marido ou da mulher. Então, são costumes, culturas que são mais produto de mitologia gospel, mitologia cristã, do que fruto de conhecimento. Quem tem conhecimento não se prende a essas coisas, não. Então, se você quiser passar Réveillon todo de preto, rapaz, se é a melhor roupa que você tem, beleza. Quem foi que disse que rosa é de mulher? Quem foi que disse que azul é de homem? Quem foi que disse que branco representa a paz? Quem foi que disse que a cor preta é sinônimo da desgraça e do luto? Alguns teatros que acontecem dentro das igrejas também tem teatros, eu já vi teatro que o cara personificava o Satanás que vinha de lá para cá, gritando dentro da igreja. Rapaz, a igreja precisa de teatro agora voltamos a ser crianças é que precisam de ilustrações para a compreensão das verdades. Criança precisa de ilustração para que ela compreenda. É isso mesmo, ninguém desenhou para mim. Não, você já percebeu que a Bíblia de adulto não é ilustrada, não tem ilustração, é só texto mesmo, é só letra mesmo. Para a criança é ilustrado. Então, e se a gente não amadurecer na fé, nós vamos precisar dos teatros, das mandingas, das manifestações, de um monte de coisa que está aí para dizer o que já está dito há muitos anos pela Escritura. Há uma necessidade de estar atrelado a isso. É como se eu me julgasse incapaz de estar solto no sentido da minha fé. Eu preciso, no sentido da fé, eu preciso ser livre
ser livre, no sentido da fé, sem perder o referencial de solo, qual é o meu fundamento. Eu não posso perder, eu tenho e preciso ser livre em Cristo, mas a liberdade em Cristo, sem perder o referencial de solo, a palavra é o meu fundamento. Eu preciso ser livre em Cristo, sem perder o meu referencial de eternidade. Deus é o que está acima de tudo e acima de todos. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo horrível, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca. Salmo 139, versículo 5. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Aí o Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você está livre, mas você está livre e guardado, em cima está o Senhor, em sua volta o Senhor te cercou em volta, embaixo de nós a nossa rocha eterna onde os nossos pés estão firmados. E, portanto, eu não preciso me preocupar se eu estou guardado em Deus. Os meus referenciais de cima é Deus, de lado é Deus e de baixo também é Deus. Não é que eu estou em cima de nada e estou sobre alguma coisa, não. Eu estou sobre a rocha, mas ao mesmo tempo estou sob a rocha. A rocha me cerca por todos os lados e me coloca abaixo e ao mesmo tempo acima. Eu estou exatamente no ponto de equilíbrio da minha fé, onde Deus exatamente quer fazer com que eu permaneça inabalável, inatingível por essas filosofias. Assim nós vamos conseguir construir nossa cosmovisão, quando nós estivermos com Deus acima, firmados na rocha e guardados em volta. Aí se cumpre: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porque você não será atingido. Ou seja, a sua mente está blindada. Por isso que Paulo, trazendo a proposta da proteção, diz: capacete, tomai, portanto, o escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, cingidos os vossos lombos na preparação do evangelho e calçados. Ou seja, estou protegido dos pés à cabeça, a couraça que me envolve, o escudo que me protege. Então, o naturalismo já prega que, ou seja, tudo acontece por processos naturais. Nega, inclusive, milagres, manifestações. Se nega milagre, automaticamente nega a manifestação de Deus. Negando a manifestação de Deus, então nega como se praticamente a existência dele. Tudo é pelo processo natural. Não podemos esquecer que, direta ou indiretamente, tem a manifestação de Deus na cura de alguém, mesmo que ele passe pelo hospital. Porque se foram os médicos que, pela sua capacidade de conhecimento, descobriram a cura e promoveram a restauração do paciente, indiretamente existe a manifestação de Deus, porque quem deu a inteligência para que se descobrisse o que foi objeto da cura? Deus, indiretamente. Mesmo que a ciência negue. E quando Deus quer fazer, Ele deixa a ciência ir até determinado ponto. Quando a ciência chega até determinado ponto, a ciência reconhece o seu limite e diz: até aqui nós vamos, daqui para ali, pode encomendar a funerária. Aí quando ela diz, Deus gosta é assim, quando o médico diz, pode ir para casa morrer, aí Deus acha bom. Aí Deus diz, não, então, é para ir para casa morrer? Então não vai para casa morrer não. Primeiro, tu vai para casa caminhando, vivo, tranquilo. Aí o camarada sai do hospital, caminhando e vai embora. E o médico fica dizendo o quê? Milagre. Milagre, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi acontecer realmente, porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Então, se ele já viu isso acontecer, o gnosticismo é conhecer, gnosis, conhecimento. O agnóstico nega a possibilidade de alguém conhecer a Deus. Ele não nega que Deus existe.
mas ele nega a possibilidade de alguém se relacionar ou conhecê-lo. Ninguém é capaz de conhecer Deus. Ninguém é capaz de se relacionar com ele, ninguém é capaz de chegar ao estado de conhecimento dele. Mas isso, biblicamente, é facilmente refutável. Deus se permite conhecer, Deus se revela. Deus se revela por meio da sua palavra. Deus se revela por meios naturais e Deus se revela por meios sobrenaturais. Deus se revela de forma local, mas Deus também se revela de forma universal. Deus se revela por meio de milagres, manifestações, Deus se revela por meio de várias formas. Deus se permite conhecer. Claro que ninguém chega até Ele sem que se predisponha a isso. Mas aos que se dispuseram a conhecê-lo, Ele se permitiu conhecer. Então, o agnosticismo está errado quando diz que ninguém é capaz de conhecer a Deus. Mentira. Se alguém quiser conhecer, é possível. O texto diz, ele veio, manifestou-se. Tito, Paulo escrevendo a Tito, o pastor de Creta, Paulo disse assim, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, se a graça se manifestou trazendo salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu estou convosco há tanto tempo, e como pede-me? Mostra-me o Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo, o Pai está aqui revelado a vocês, ó. Faz dias que o Pai está aqui revelando-se a vocês. Mostrar, Senhor, mostra, o Pai está aqui. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que não pode conhecer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí diz, Pilatos, o que é a verdade? O que é a verdade? Quando ele faz a pergunta, ele vira as costas e diz, não encontro nele culpa. Ele está dizendo, realmente, ele é verdade. Porque Pilatos tinha o referencial do que é certo e do que é errado. Pilatos tinha o referencial da verdade e da mentira. Então, quando ele pergunta, o que é a verdade? Jesus calado está, calado fica, ele sai e diz, não encontro nele culpa. Ele estava atestando que ele é verdade. Ele perguntou e o silêncio de Jesus, mesmo assim, ele atesta, Pilatos atesta que ele é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, há uma possibilidade. Então, o agnosticismo nega essa possibilidade de conhecimento. Biblicamente, isso é facilmente refutável, porque Deus se permite conhecer. O Israel, nós colocamos aí essas propostas de mudanças entre, aí nós temos o exclusivismo versus inclusivismo, singularidade versus pluralidade, nós temos o teísmo versus ateísmo, monoteísmo versus politeísmo, cristianismo versus islamismo e absoluto versus relativo. Tudo que nós vamos construir dentro da nossa cosmovisão, nós precisamos saber onde nós estamos pisando. E aí eu pergunto, nós temos convicção de onde estamos pisando, a fim de que não venhamos escorregar diante das ciladas e ofertas que o mundo está nos proporcionando? Nós estamos realmente sendo exclusivistas na
no nosso conceito de fé, na nossa religião, nós estamos tratando as coisas com singularidade e não com pluralidade. Nós estamos, de fato, acreditando no Pai, Filho e Espírito Santo, ou nós estamos mergulhados no ateísmo que nem nós mesmos sabemos mais em que nós cremos, e será que ainda cremos em alguma coisa? E ainda Deus é o Deus absoluto que nós biblicamente conhecemos? Se sim, então nós precisamos permanecer na nossa atividade. Isso, quando nós não conseguimos, aí a gente começa a se tornar um pagão. O paganismo será a nossa próxima prática religiosa. Nós vamos fazer mandinga, vamos fazer bruxaria gospel, vamos nos tornar feiticeiros na fé. Se nós não tomarmos cuidado, nós começaremos aí a enaltecer o coelho que bota ovo e essas coisas mais aí que estão cercando as igrejas aí. Tem gente que até o coelhinho de Páscoa, no tempo da Páscoa, ele adere. E aí compra ovos de Páscoa e faz toda aquela apologia. Mas tome cuidado para não se tornar um pagão nessa sutileza que nós temos encontrado aí. A apologética e a cosmovisão cristã, capítulo 2, tá? Apologética e a cosmovisão cristã, página 65. A apologética e a cosmovisão cristã. Esse slide aqui, essa página do slide é uma informação complementar. Projeções do século XX. Tratando-se das projeções do século XX, ainda dentro do nosso tema cosmovisão de mundo, a cosmovisão cristã e essas projeções do século XX. Nós temos aí o alimento das expectativas. Eu vou passando e já vou explicando. Nas letras e na política, eu vou passar aqui. Nós temos aqui essas três situações dentro dessa projeção do século XX. O século XX foi o século, eu considero até o século em que a igreja caminhou, se protegeu bem até aí e como não aconteceu o arrebatamento, aí aconteceram os problemas. O arrebatamento não aconteceu no século XX. Então, essas projeções do século XX, o alimento das expectativas, nas letras e na política, ou seja, o avanço do conhecimento, o avanço científico. No século XX, muitas descobertas aconteceram, inclusive explorações espaciais. Não acredito que o homem foi à Lua, porque se ele foi, por que ele não voltou lá nunca mais até hoje? Se é que a ciência avançou tanto, por que ele nunca mais voltou lá? Foi que ele viu que se realmente foi, o que foi que viu que fez recuar? Porque mudaram de endereço no espaço, agora querem pisar o pé em Marte e poderia ir na Lua, pelo menos trocar a bandeira. Eu não sei também como é que a bandeira estava meneando se não há vento lá. Então, são algumas questões, eu particularmente eu não acredito, mas a ciência prega essa exploração espacial e usa isso. Verdade nesse momento tem muitos astronautas no espaço aí, explorando o universo. Isso é fato. Explorando o universo, esse exato momento tem gente lá. Mas as letras, ou seja, o conhecimento científico e todo esse avanço e a política, isso iria trazer uma secularização. E esta, por sua vez, libertaria as pessoas da sua superstição. Aí nós temos as ideias positivistas, as ideias humanistas e as ideias ateístas. O homem passa a ser o centro de muitas coisas. O antropocentrismo passa a ser evidenciado e vivido e apregoado na humanidade. Dentro dessa proposta aí, os humanistas, os ateus e os positivistas, acontece o que a gente chama de proposta de extinção da religião, ou seja, a religião ela praticamente está se extinguindo aí no século XX, aparentemente. Talvez isso também ajude a explicar porque que a igreja ela se fechou tanto, esperou tanto, alimentou uma expectativa tão grande no século XX. Quando isso não aconteceu, de certa forma,
penso que alguém deve ter se arrependido muito, poderia estar muito melhor. Deu a TV para o diabo, deu a política para o diabo, deu tudo para o diabo. Deu o mar para o diabo, deu o rio para o diabo e disse: não vou na praia porque a praia é coisa do cão, não vou no rio porque o rio também é coisa do cão, TV é coisa do diabo, e depois tudo é do diabo, a política também é do diabo, enfim. Deu tudo para o diabo. Aí o diabo disse: já que tudo é meu, eu vou tomar posse desse troço aqui mesmo. Aí o diabo começou a colocar seus ninhos lá nas praias, em tudo quanto é lugar. E hoje a igreja quer ocupar um espaço que era para ser dela, mas ela declinou da condição de dono e agora está querendo retomar. Só que ela precisa lutar muito contra tudo isso. Só que aí na inauguração da Era Moderna isso começa a ressurgir. Século XXI virou, tá? O mundo não explodiu, não? Não, não explodiu. O planeta não explodiu, não. Não partiu no meio também, não. Rapaz, então vamos recomeçar. Agora a gente precisa o quê? Conquistar nosso espaço. E esse espaço será conquistado de que forma? Precisa agora saber como chegar. Precisa agora saber como penetrar no espaço que é nosso. Aí é onde começa o problema. As adequações. As adequações. Eu agora preciso ser aceito. E aí eu preciso me doar, de certa forma, a um sentimento que eu não queria. Mas eu preciso me relacionar com isso e, portanto, essa era moderna sendo inaugurada, com ela o surgimento da pós-modernidade. E com essa pós-modernidade, a religião ela vai ressurgindo. Quando essa religião ressurge, aí ela ressurge com uma caçamba de problemas. Começa a aparecer um caminhão de problemas para a igreja começar a discutir, porque ela se fechou para assuntos, se fechou para o debate, se fechou para o crescimento, se fechou para a política, e depois a igreja quis entrar na política, já estava mais difícil. A igreja quis entrar com programas de TV, já estava mais difícil. A igreja poderia hoje ser dona de uma grande emissora de televisão. Mas como ela deu para o diabo agora está vendendo para ela caro um espaço na TV. Deu de graça e agora quer e tem que pagar milhões. Poderia ser dona, mas não é. Aí nós queremos os nossos líderes políticos nos representando. Mas o diabo, que a gente deu a cadeira e disse: é tua, ele tomou de conta e disse: aqui, se quiser, eu até cedo o espaço, mas tem que se enquadrar na minha proposta. E aí? Se vende ou não se vende? Vai ou não vai? Aceita ou não aceita? Nós somos minoria. Poderíamos ser maioria. Somos a minoria, mas poderia ser maioria. Aí, esses assuntos aí que são tratados dioturnamente nos plenários da Câmara Federal, do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Esses assuntos aí são tratados, uns mais enfatizados, outros menos enfatizados, outros excluídos. Verdade é, a igreja se privou do poder que tinha e agora quer correr atrás do prejuízo. E está suando a camisa para ver se consegue eleger um representante que no meio das massas corrompidas se torna quase que uma voz perdida, sem muita força. Tudo poderia ser diferente, mas nada está perdido. Tudo ainda pode ser diferente. Desde que nós, que estamos aqui, com os demais grupos que estão por aí, se relacione e ajuste a sua visão de mundo de acordo com os princípios doutrinários. Aí nós temos axiomas. O que são esses axiomas? O nome por si já está aí sendo
colocado o seu significado. São os pressupostos. Lá no topo da pirâmide, os axiomas, os pressupostos. Primeiro pressuposto, crer que Deus existe. Segundo, que se revela por meio da sua palavra. Depois a razão. A razão, a fé é produto da razão. Quando o evangelho que João escreve, ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo. A palavra verbo é logos. A palavra logos é razão. No princípio era a razão. A razão estava com Deus. A razão era Deus. A razão se fez carne e habitou entre os homens. Quando essa razão se manifesta, ela cura os homens da sua insanidade. A sua irracionalidade desaparece e agora passa a ser manifestada nele o quê? A razão. É por isso que quem está em Deus não é um louco. Quem está em Deus é curado da cabeça. Tem razoabilidade. É um ser racional. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, olha, portanto, não vos conformeis com este mundo. Não, melhor, versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim, me ajuda a me lembrar que o HD está dando pau aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, ou seja, o culto da razão, ou seja, que é o vosso culto que é manifestado a partir da razão que está em vós. Quem é a razão? Jesus, a palavra manifestada, o Logos, a razão viva em nós. Se nós temos a razão em Deus, logo, a razão que é Deus em nós, permite que realize um culto racional. Do contrário, será um culto insano, e aí é um culto pagão. Do contrário, será um culto insano. Os fatos que são os dados, ou seja, os meus pressupostos, acima. A minha razão, que é a lógica, que é o raciocínio, que é a capacidade de conexão, de junção, vai me levar a os fatos. Esses fatos são trabalhados razoavelmente. Para isso eu tenho o quê? Os dados. O que é que nós temos para alimentar a nossa fé? O que é que nós temos que comprove o que dizemos é verdade ou não? Isso primeiro, vem os pressupostos. Segundo, vem a razão. Terceiro, vem os dados. E, por fim, as minhas conclusões. Se eu fosse aplicar isso, Deus existe? Sim. Se revelou por meio da sua palavra? Sim. Qual é a lógica disso? Aí, se a gente for observar a realidade bíblica, os escritores, principalmente os evangelistas, eles vão fazer a ligação dessa árvore que sai da eternidade e vem até nós. Poderia citar o exemplo de Lucas, que usa a genealogia de Jesus até Deus. Ou seja, ele consegue comprovar genealogicamente a ligação direta com Deus. Isso por meio de dados. Mas, primeiro, isso é produto da razão. É por isso que o salmista, falando contra os ateus, disse assim, disse o nécio, ou disse o louco no seu coração, não há Deus. Disse o louco no seu coração, não há Deus. Por que é produto da loucura a negação da existência dele? Porque se não fosse produto da loucura, seria produto da razão. Então ninguém pela sua razão nega a existência daquele que é a razão manifestada em nós. Ninguém que tem a existência da razão manifestada em nós. Significa, ele é o Logos, ele é a razão. Ele é o que Deus manifesta, a inteligência de Deus em nós. É por isso que quem é inteligente desvia das coisas ruins.
Abra a sua Bíblia aí, Jó capítulo 28, versículo 28. Jó capítulo 28, versículo 28. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, a inteligência. A razão me leva à inteligência, a inteligência me leva ao apartar-se do mal. Significa que todas as nossas ações que nos aproximam do mal são ações insanas, produto da ausência de Deus pela sua razão manifestada em nós. Então, quando nós brigamos na igreja, somos insanos. Quando nós brigamos com o nosso próximo, somos insanos. Quando eu digo, tenho razão de fazer isso, logo faço, também sou insano. Porque o atestar, o afirmar que tem, é a prova de que não tem. Quando eu digo que sou homem, já perdi o meu referencial de homem faz tempo. Então eu preciso verbalizar para ver se alguém acredita. Quando eu digo que sou profeta, eu já perdi meu referencial de ser usado por Deus faz tempo. Então eu preciso dizer que sou para ver se alguém compra a minha ideia mentirosa. Então, quando nós manifestamos a nossa razão, nos apartamos do mal. Aí, quando nós manifestamos a nossa razão, nós estamos dizendo para o próximo, é necessário que eu ceda para que não haja o problema, a razão. A lógica, nós colocamos aqui, é um sistema em forma de regras para raciocínio que tem como fundamento 3 princípios. Os 3 princípios. Primeiro princípio, o princípio da identidade. Segundo princípio, o princípio da contradição. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Isso é uma proposta aristotélica. Primeiro princípio, o princípio da identidade. Segundo princípio, o princípio da contradição. Terceiro princípio, o princípio do terceiro excluído. Como é que é isso? O princípio do terceiro excluído, o princípio da contradição, o princípio da identidade? Já nós vamos explicar. Falei do conceito, falei do fundamento, da cosmovisão cristã. O conceito é a nossa visão de mundo. Como percebemos? A partir dos referenciais que criamos. Esses referenciais são extraídos de onde? Das Escrituras. Essas Escrituras são produto de quê? Da revelação de Deus. Ela é a palavra de Deus revelada a nós. E, dentro disso, esses 2 pressupostos que eu expliquei. Agora, princípio da identidade. Se qualquer enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Identidade. Se qualquer enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Vamos pegar um texto, uma frase por referência. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O princípio da identidade. Se ele está afirmando que ele é o caminho, a verdade e a vida, há uma identificação que aponte ele como o verdadeiro caminho, verdade e vida? Ou não? Biblicamente, existem textos que convergem com essa sua afirmação? Se existe, então o princípio da identidade está estabelecido. Por quê? Esse enunciado a respeito dele, não há nada que se comprove o contrário. Porque se comprovasse o contrário, princípio da contradição, diz, nenhum enunciado pode ser verdadeiro e falso. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é verdadeiro, ou é falso. Princípio da contradição. Se Jesus afirmou ser verdade, então, existe algum texto que comprove que isto que ele está afirmando ser não é verdade? Não. Então, onde é que as cosmovisões entram para tentar desconstruir a proposta da nossa fé em Cristo? Principalmente os críticos, a ciência, as filosofias, tentam o quê? Encontrar na Bíblia o quê? As contradições. E a Bíblia é a contradição? Nós não vamos encontrar. Mas há quem diga que tem. Um exemplo. Quando diz
Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí, como é que Deus se arrependeu se o texto diz, o outro texto diz, ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus se arrependeu, então há contradição. Um exemplo clássico, a genealogia de Jesus, tratada por Mateus capítulo 1, versículo 18 e Lucas capítulo 3, versículo 23. Tentam apresentar contradições. Depois você observe lá no seu texto, não vou entrar na discussão, mas eles tentam apresentar contradições. Apresentando contradições, rompe com o princípio da identidade. Ou seja, se o princípio da contradição é estabelecido, então, isso aqui não pode ser verdadeiro nem falso. Se apareceu contradição, logo é falso. Então, tentam desconstruir a verdade cristã, a revelação bíblica, a partir da suposição de contradições. Então, não há contradição. Quando o texto diz, esse arrependeu Deus de ter feito homem, a palavra ali, arrependeu-se, é uma figura de linguagem que a gente chama de antropoformismo, ou antropomorfismo, ou antropoformismo mesmo. Que é isso? Atribuir qualidades humanas a Deus, a fim de que o homem, na sua insignificância e na sua incapacidade de compreender literalmente tudo que Deus tem para ele, então, eu me arrependo porque eu sou homem. Se eu me arrependo porque sou homem, quando Deus se arrependeu, Deus está dizendo, eu tive que me nivelar ao sentimento humano a fim de que os humanos me compreendam. É o Deus que permite ser revelado. É o Deus que se permite revelar-se. O Deus que se permite revelar. Então, Deus não se arrependeu. Figura de linguagem. Isso, uma figura de linguagem. A mão e o braço são figuras. E isso nós vamos compreender lá na frente, está na hermenêutica geral e na hermenêutica específica, lá no capítulo 5 já do nosso conteúdo. Hermenêutica geral e hermenêutica física. 8h30, vamos para o intervalo?